Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre como o Senhor Jesus pregava. Ele que foi o maior comunicador de toda a história e que é o nosso exemplo de pregador, de mestre, de professor, e com ele nós devemos aprender. Infelizmente, em muitos livros de homilética, os modelos de pregação são outros e não o próprio Jesus, e nós devemos aprender com ele. Apesar da sua pregação ser mais ampla do que aquela que nós conhecemos, que é aquela pregação habitual, semanal, no mesmo local, no mesmo dia, que é o pastor na sua igreja, na sua comunidade, fazendo a sua pregação no estilo de monólogo. O de Jesus era mais variado. Jesus pregava em todos os lugares, praças, praias, num barco, na montanha, em horários diferentes, com público eventual, não era um público fixo como o nosso, e o próprio estilo era diferente. Jesus respondia perguntas, dialogava, questionava, não era como o nosso estilo. E à luz disso, que é um contexto mais amplo de comunicação, eu quero deixar aqui algumas dicas de como Jesus pregava que podem ser úteis para nós hoje, os pregadores. Primeira delas é que Jesus adaptava a sua mensagem aos seus ouvintes. Eu sei que muitos hoje acham que isso não deve ser feito, que são contra qualquer tipo de contextualização. Mas veja esse exemplo bíblico que está lá no Evangelho de João, no capítulo 2 até o capítulo 6. Observe que no capítulo 2 Jesus vai a uma festa de casamento e o vinho acaba. E Jesus transforma a água em vinho e não deixa a festa acabar. E depois em João 3 ele encontra-se com Nicodemos e fala para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Em João 4, ao meio-dia, à beira de um poço, uma mulher que está buscando água, Jesus aborda ela e diz: eu sou a água da vida, quem beber de mim jamais terá sede. Em João 5, Jesus vai ali no tanque de Betesda, que tem uma multidão esperando por cura, ansiando por cura, e Jesus encontra um paralítico há 38 anos, e Jesus o aborda e diz: você quer ser curado? E em João 6, tem uma multidão seguindo Jesus, já está anoitecendo, eles estão famintos, e Jesus pega 5 pães e 2 peixes e multiplica, e alimenta aquela multidão faminta. Agora imagine se Jesus é um milagreiro de um milagre só. Se ele só faz um tipo de milagre, ele está lá na festa de casamento e ele multiplica pães para um povo ali que está numa festa querendo vinho. Ou pior, imagine se em João 6, com a multidão faminta, Jesus só faz um tipo de milagre. Jesus dá vinho para o povo que está faminto. É óbvio que é ilógico, é até ridículo pensar nisso. Ou imagine se Jesus é o pregador de uma mensagem só, ele tem um tema só. Imagine se ele chega para a mulher samaritana de João 4 e fala a mesma mensagem que disse em João 3. Ele diz para aquela mulher: você precisa nascer de novo. Ou para o paralítico de João 5, que é um homem que está há 38 anos ali esperando a cura, e Jesus fala a mesma mensagem para os dois. Ora, o paralítico vai dizer: eu estou há 38 anos sofrendo, para que eu vou querer nascer de novo para sofrer outra vida? Ou imagine a mulher ali que já é marginalizada e discriminada, Jesus falando para ela: olha, a sua vida não presta, você precisa nascer de novo. Ou pior, imagine se Jesus falasse para ela o mesmo que falou ao paralítico, dizendo para ela: olha, você quer ser curada? A mulher que já se sente inferior, discriminada, e fala assim: mais um homem que está me chamando de doente, de leprosa. Quer dizer, para cada pessoa, Jesus comunicou a mesma mensagem do Evangelho, do amor de Deus, mas de uma forma diferente. O único que poderia se arrogar e ter pretensão de salvar-se por conta própria é Nicodemos, e para esse Jesus é mais incisivo e diz: a sua religião não serve de nada, você precisa nascer de novo. Para uma mulher que tem sede de afeto, de relações duradouras, Jesus diz: eu sou a água da vida. Para o paralítico que está esperando a cura, Jesus oferece para ele a cura física e espiritual. Jesus adaptava a sua mensagem aos seus ouvintes, para que ela pudesse ser compreendida, absorvida, fosse pertinente a eles. Infelizmente, hoje os pregadores falam a mesma mensagem sem levar em conta os seus ouvintes, o contexto em que eles vivem, quem são, onde moram, o que pensam, o que necessitam, e não faz esse trabalho de contextualizar
contextualizar. O nosso mestre contextualizou e contextualizou muito bem. Segunda maneira, segunda dica, Jesus usava histórias e analogias pertinentes ao seu tempo, aos seus ouvintes. As histórias de Jesus eram interessantes, eram empolgantes, eram surpreendentes e até mesmo chocantes. Se você lê a Bíblia, você vai ver que o método de revelação de Deus é o da história. A Bíblia é uma grande história. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus se comunica através de histórias. Por quê? Todas as culturas humanas, eu diria que isso é próprio do ser humano, é ontológico. Todo ser humano gosta de histórias, desde a criança até o idoso, nós somos fascinados, atraídos por histórias, nós aprendemos melhor com histórias, e Jesus nos comunica mensagens e verdades profundas de Deus e dele mesmo e do reino de Deus através das suas parábolas, e não são histórias repetitivas, rotineiras, que a gente já sabe o final, não. Pense na história do bom samaritano, pense na história do filho pródigo, da ovelha perdida, dos trabalhadores na vinha, pensem como elas são chocantes, como elas têm uma mensagem que toca, que atrai, que fascina. Eu penso que a parábola chamada erroneamente de filho pródigo, deveria ser o pai pródigo. Naquela parábola, em 22 versículos, você tem as verdades centrais do Evangelho. Como Jesus conseguia comunicar coisas tão profundas através de histórias aparentemente tão simples. Então, Jesus falava isso e ele usava analogias do dia a dia das pessoas. Ele vivia num contexto agropastoril, então Jesus fala de semente, fala de aves, fala de arado, Jesus fala para pescadores de peixe, de rede de pescar, Jesus fala de coisas da realidade das pessoas, para que essas pessoas compreendessem, e quando elas encontrassem com esses elementos, inevitavelmente elas vão lembrar da mensagem de Jesus, são mensagens inesquecíveis. Imagine uma pessoa lá temperando e usando o sal, vai falar, Jesus falou que nós somos o sal da terra. Imagine o semeador plantando lá no campo, ele vai assim, Jesus falou da semeadura, Jesus falou do grão de mostarda ou do bom semeador. Imagine alguém lá no seu arado e lembra que Jesus falou que quem tem posto a mão no arado não olha para trás, associando com o trabalho no reino de Deus. São analogias do seu dia a dia. Hoje, infelizmente, as nossas mensagens são esquecidas, as pessoas não lembram porque nós não usamos analogias do nosso tempo, da nossa época, da nossa era. Nós usamos coisas ultrapassadas, de outros contextos, outras culturas. Nós não conseguimos fazer aquilo que John Stott diz, que o pregador é o construtor de pontes. Ele vai até o mundo bíblico e faz uma ponte até o mundo atual, para que o ouvinte consiga ligar uma coisa com a outra. Jesus fazia isso de maneira tremenda. Imagine um ouvinte de Jesus, toda vez que ele olhasse para uma ave, ele ia lembrar da mensagem, olhai as aves do céu e veja o cuidado de Deus. Toda vez que ele visse um lírio do campo, hoje que a gente nem sabe o que é isso, mas naquele tempo, quando a pessoa viu o lírio, ele falou assim, olha como Deus cuida desse lírio. Então Jesus usava coisas pertinentes ao seu tempo e ao seu contexto. Terceira dica, Jesus pregava e comunicava usando ações exemplares, ações quase que modelares. Perceba, por exemplo, em João 13, quando ele está reunido com seus discípulos e ele pega uma bacia, enche de água, pega um avental, uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E ao terminar ele diz, vocês me chamam Senhor e Mestre, eu sou Senhor e Mestre, mas vejam bem, eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés uns dos outros para vos dar o exemplo, que assim como eu vos fiz, façais vós também. Primeiro Jesus faz e depois Jesus prega. E agora os discípulos, toda vez que eles olharem para uma bacia, que eles verem um escravo lavando os pés, eles vão lembrar, o mestre nos ensinou a fazer isso. Ou, veja lá, quando eles estão, Jesus está pregando e as crianças são trazidas, ele e os discípulos seguram as crianças, Jesus, não, deixem vir a mim os pequeninos, ele toma a criança no braço, ele coloca a criança no meio dela e diz assim, se vocês não os fizerdes como um desses pequeninos, não poderão entrar no reino de Deus, e usa a criança como exemplo de dependência, de confiança, de entrega a Deus. Agora imagine o discípulo depois disso,
toda vez que olhar para uma criança pequena, vai lembrar que ele deve também fazer isso. Então Jesus usa aquele exemplo e comunica a mensagem. Eu penso que a própria Santa Ceia, que além do próprio sacramento, Jesus pega o alimento mais comum da cultura humana, mas do dia a dia, que é o pão, e parte o pão e diz: este é o meu corpo que é dado por vós. Eu penso que Jesus está comunicando essa mensagem profunda para nós, que todos os dias os seus discípulos, ao partir o pão, ao tomar o pão ali pela manhã, ou à tarde, ou à noite, a gente pudesse lembrar que Jesus deu a sua vida, o seu corpo em nosso lugar. Ele pega um elemento comum, a comida, o pão do dia a dia, e comunica a verdade profunda que ele deu a sua vida por nós. Talvez a grande fraqueza nossa de pregadores é que a gente fala, a gente ensina, mas a gente tem pouca ação para mostrar. As melhores pregações, as mais poderosas, as mais inesquecíveis, as mais eficazes, são aquelas que são corroboradas por uma vida, que são encarnadas, e é por isso que Jesus foi o maior pregador. Ele é a encarnação da sua mensagem. Ele não há divórcio entre o que ele fala e o que ele faz. Ele é o mesmo. Ele é o conteúdo da sua mensagem. Por isso que a sua mensagem é tão tremenda, tão poderosa. Que nós possamos aprender com Jesus, que nós possamos comunicar como Jesus, que nós possamos viver como Jesus, que a nossa pregação seja fruto da nossa vida, que aí o efeito da nossa pregação será muito mais poderoso, porque ela será a espontaneidade do nosso viver com Deus e a demonstração prática de uma vida com Ele. Que Deus abençoe. Muito obrigado.